Ana Paula Vitorino e Guilherme de Oliveira Martins são convidados desta noite do Close em Belo. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. Ana Paula Vitorino, deixe-me começar por si, pelas declarações de António José Seguro há cerca de uma hora depois destas declarações, do anúncio do voto contra o Orçamento do Estado de 2013. Este é de facto o momento que marca uma ruptura entre o PS e o Governo? E pergunto se será possível ainda PS e Executivo trabalharem em novas propostas para o Orçamento do Estado do próximo ano. Boa noite. Primeiro, deixa-me dizer que este não é o momento que marca a ruptura do PS com o Governo, é o momento que marca a ruptura do Governo com o país. É isso que está aqui em causa, é a ruptura do Governo com todos os partidos da oposição. Aliás, com o próprio partido, o seu parceiro de coligação, veremos o que é que vai acontecer, mas também com os parceiros sociais, com as associações empresariais, com as organizações sindicais e, naturalmente, também com o Partido Socialista. Eu julgo que António José Seguro foi muito claro relativamente a essa matéria. Aliás, ele não pode sequer ser acusado de ter vindo ao longo deste último ano a fazer uma oposição que não fosse uma oposição com bom senso e racional, muitas vezes até criticado por não ir mais além nas suas críticas e na sua oposição. E, portanto, António José Seguro fez aquilo que era inevitável. Foi, depois desta proposta de ruptura do Governo com o país, António José Seguro, a única coisa que podia fazer era dizer, e como disse, e disse de uma forma muito convicta e muito determinada, é que não poderia pactuar com este tipo de medidas que são atentados ao nosso país, ao nosso tecido económico e, acima de tudo, ao nosso tecido social. E, portanto, é inevitável votar contra. Agora, António José Seguro faz uma coisa que também é uma característica dele e da liderança dele, que é dizer que, ainda assim, nós, acima de tudo, somos portugueses e, ao ser portugueses, assumimos os nossos compromissos e os compromissos com o nosso país. E, por isso, se for possível ao Governo recuar, se for possível aceitar as nossas propostas, com certeza que continuaremos no futuro a apoiar aquilo que são os compromissos internacionais. Mas como é que vê ele a estabilidade política em Portugal ao longo dos próximos anos? Até porque esse era um fator que merecia elogios um pouco por toda a Europa e, sobretudo, em contraponto com aquilo que acontecia noutros países, nomeadamente na Grécia. Perante este cenário em que, como diz, além das críticas do PS, temos também algumas críticas mais ou menos veladas do próprio CDS, perdeu-se esse cenário de estabilidade política? Eu acho que o erro maior que o Governo cometeu, para além das medidas, cada uma delas em concreto, e seguramente que as iremos analisar, e que são verdadeiros atentados às pessoas, é de facto essa falta de sensibilidade, essa falta até de discernimento, ao provocar uma ruptura com aquilo que era o nosso maior trunfo, que era esse pressuposto de estabilidade, ao haver uma estabilidade não só política, porque havia 80%, enfim, dos portugueses, ou, enfim, pelo menos em termos políticos, que suportavam a base original do memorando com a Troika, assim como tinha sido conseguido, até a nível da concertação social, algum apoio. Agora, ao provocar essa ruptura, o que o Governo está a fazer é que percamos os nossos maiores trunfos, que é exatamente haver uma estabilidade política e social, ainda com sacrifícios para todos, de todas as naturezas, mas havia essa estabilidade. Era como se nós tínhamos todos que aguentar. Enfim, os portugueses sentiam um pouco isso. A partir deste momento, parece que os portugueses disseram: nós não aguentamos mais. E ao dizerem isso, está-se a romper não só a estabilidade política, como essa estabilidade social. E isso é que é o ponto gravíssimo, e esse é que é o ponto de viragem que se verificou a partir de sexta-feira da semana passada, com o anúncio, enfim, que esta semana se agravou um pouco mais com a explicitação. Com as outras medidas. Das outras medidas. Guilherme de Oliveira Martins, e o Governo arriscou esta confiança, este capital de confiança que tinha em troca de uma aposta numa medida que não tem paralelo noutros países, que é uma experiência, podemos dizer, é uma jogada demasiado arriscada? Bem, em primeiro lugar, há que referir que, e mesmo das declarações do chefe de missão do FMI, havia maior margem negocial. Ou seja, os valores do déficit são apresentados para 2012 5%,
Eu penso que, quer dizer, estão à vista que seriam insuficientes, mesmo do ponto de vista negocial, mesmo ontem com as notícias que tivemos com a comunicação do Ministro das Finanças na reunião interna, que provavelmente os valores reais do déficit andariam pelos 6%. Eu até diria que 6% até não são valores próximos da realidade. Daí a necessidade já de medidas adicionais temporárias para 2012. Eu diria o seguinte, eu diria que havia uma maior margem negocial, porque de facto o Governo até agora tem cumprido, tem sido bom aluno quanto ao memorando, e, portanto, a própria Troika deveria ter isso em conta. E eu, provavelmente, se tivesse a oportunidade de fazer parte da mesa de negociações, avançaria um valor de déficit superior, provavelmente nos 8%, porque não viria mal ao mundo desse valor. E há aqui um outro aspecto muito importante, é que, de facto, há este experimentalismo que nós denotamos mesmo com as várias intervenções do Ministro das Finanças. O próprio Ministro das Finanças diz a certa altura que vai, ao longo do último ano de governação, vai conhecendo a economia portuguesa e os efeitos do ajustamento perante a economia portuguesa. Ora, isso não é um laboratório. De facto, não estamos perante um modelo econométrico ou com números não estamos a aplicar. Há pessoas por trás. E, de facto, as medidas que são empreendidas desconsideram as pessoas. E eu penso que há aqui um papel que deve ser conferido ao Parlamento e ao próprio Presidente da República de uma maior intervenção e de dar um sinal positivo às pessoas, que é o que não está a acontecer. Está a acontecer precisamente o contrário. As medidas que são empreendidas são medidas muito amargas para as pessoas sentem. E a maior demonstração do experimentalismo é, de facto, esta medida simétrica, muito engraçada, de 18-18, parece à partida que tem esta simetria, esta repartição, que na realidade não existe, porque o efeito de seguro que nós conhecíamos no sistema de segurança social associado à repartição perde-se com a subida da taxa dos trabalhadores dos 11% para os 18%. E, por outro lado, a descida para os empregadores com um mecanismo um pouco, enfim, eu diria enigmático de consignação e de cativação de valores, não sei como é que não se percebe muito bem como é que isso irá comportar-se, talvez para compensar algumas carências de tesouraria por falta de recurso ao crédito. Enfim, a medida simétrica eu diria que é um pouco assustadora em si mesmo, porque parece que esta ideia de desvalorização fiscal irá automaticamente, de acordo com a própria interpretação do Ministro das Finanças, irá automaticamente permitir uma descida de preços. Não sei como. Não vejo como é que isso é possível no efeito imediato, porque de facto a economia não funciona apenas com modelos, não estamos perante máquinas, estamos perante pessoas. E perante o coro de críticas que temos assistido, ou pelo menos de dúvidas, mesmo das associações patronais, acredita que poderemos assistir aqui a um volte-face, que o Governo ainda pode recuar nestas medidas? Bom, há aqui duas perspectivas. No meu entender, o Governo não só podia, como devia recuar. Mas o Guilherme disse ali uma coisa que de facto é que eu acho que o bom aluno já não é bem um bom aluno, ver um aluno teimoso, um aluno obstinado. E, portanto, ainda que Portugal inteiro deseje e ambicione que neste momento que o Governo reconsidere e que arranje uma forma mais ou menos airosa de sair desta situação, recuando para níveis de sustentabilidade em termos de justiça social e de efeito benéfico em termos económicos, eu tenho algumas dúvidas que o Governo, com esta obstinação, com esta excessiva teimosia relativamente a uma receita que já se verificou que o efeito que produz é pernicioso e, portanto, deveria ser corrigida, eu tenho algumas dúvidas que vá emendar a mão. Ao não emendar a mão, eu julgo que iremos, em crescendo, deteriorar a nossa situação económica. Eu julgo que até em termos financeiros iremos, porque as coisas estão ligadas, iremos em termos de também deteriorar e afastando-nos mais daquilo que seriam os objetivos e as metas em termos de consolidação orçamental, porque as duas coisas andarão sempre ligadas. Aliás, o Governo foram os únicos, pelo visto, que ainda não perceberam. Até a missão já vem também lavar as mãos como Pilatos, dizendo, bom,
então, mas isto só com austeridade não chega. A ideia não foi da troca. Exatamente. Não, isto agora é muito curioso também. Enfim, este agora sacudir de culpas também é muito curioso. Mas, de facto, andando as duas coisas ligadas, nós vamos ter uma deterioração. Já se viu que essa será a deterioração, esse será o caminho, o resultado da aplicação desta receita maléfica. E o Governo acho que não vai ter o discernimento, o rasgo suficiente para perceber que mais grave do que ter um volte-face é persistir neste erro. E o país está nesta altura também à espera de ouvir Cavaco Silva. Acha que o Presidente pode ter aqui uma intervenção no sentido eu relativamente a isso tenho duas opiniões complementares. Por um lado, eu concordo com a doutora Manuela Ferreira Leite, em parte, quando ela diz que não podem os deputados da maioria fazer de conta que está tudo bem, na expectativa que venha o Sr. Presidente da República lavar as consciências nacionais relativamente a esta matéria. Isso por um lado. Mas, por outro lado, é da sua competência, da sua obrigação, tomar medidas para que não vão para a frente soluções que, de facto, estão a degradar a situação do país. E aquilo que tem sido discutido ao longo dos últimos dias é, se não fossem estas medidas, quais eram as alternativas? Isso tem surgido, sobretudo do lado do PSD, essa pergunta, quais seriam as alternativas? O Governo poderia ter enverdado por outro caminho? Poderia. Eu penso que há aqui um efeito e que resulta da própria decisão do BCE da semana passada e a própria decisão ontem do Tribunal Constitucional Alemão em avançar para a efetivação do mecanismo europeu de estabilidade. À partida, o que nós denotamos é que os próprios Estados sozinhos não se bastam para exercer políticas de austeridade, não é suficiente, é preciso um complemento por parte da União e é isso que nós vamos assistir. Estas medidas do próprio BCE, esta compra de títulos em mercado secundário, de compra de dívida, de forma a fazer secar estes ativos tóxicos, é apenas a primeira das medidas. E até ao final do ano vamos assistir a um reforço. Por outro lado, é muito interessante, hoje no Spiegel alemão, a propósito da dívida per capita alemã, a dívida per capita alemã atualmente está nos 25 mil euros. O que quer significar que aumentou nos últimos anos, cumulado com esta dívida em crescendo na Alemanha, cumulado com o efeito a expressão é dos alemães, de crescimento negativo, que é uma expressão muito interessante. A própria Alemanha não se basta por si mesmo, não consegue sobreviver num ambiente de recessão e de austeridade com os Estados à volta. É preciso um efeito, um impulso. E isso vai acontecer até ao final do ano. Eu penso Portanto, teremos uma viragem para as políticas de crescimento. Temos de ter uma viragem para as políticas de crescimento. E a própria atuação do Governo, tendo em conta esta negociação de um valor que já está para trás, de 78 mil milhões do resgate da Troika, parece ser uma medida contraciclo, parece ser uma medida que desconsidera quais são os ventos futuros na Europa. Parece que já está, vamos atuar sozinhos, agora vamos ver se conseguimos ensinar-nos a nadar, agora vamos ver se nadamos até fora de pé, para ver como é que isto funciona. E, portanto, tem que haver aqui este efeito. E, portanto, o papel das instituições, dos órgãos de soberania, têm que estar muito atentos. O Governo provavelmente até pode estar a cumprir o seu papel. Um papel de tentar endurecer. Mas para isso é que temos a separação de poderes. Temos os outros órgãos que devem temperar e devem dar um sinal de confiança às pessoas, que é isso que não acontece. Mas aqui o problema, efetivamente, é que os sinais estão todos dados. O próprio Presidente da República, no dia, umas horas antes do Primeiro-Ministro anunciar ao país quais eram as novas medidas, veio dar sinais contraditórios relativamente às medidas que foram apresentadas. O Presidente da República disse, foi muito claro. Os portugueses não aguentam mais a austeridade desta maneira. Temos que apostar no crescimento, temos que apostar em maior justiça, em maior crescimento económico. Bom, mas agora, o passo seguinte qual é? E agora temos de nos pôr um pouco no lugar do Presidente da República. Mas vai demitir o Governo? Vai provocar eleições antecipadas?
e qual é o efeito disso relativamente à situação económica. Exatamente. E quais são os efeitos relativamente às questões sociais. Ainda por cima, quando nós temos uma Europa que dá sinais contraditórios. É claro que é excelente que venha o resultado da decisão do Tribunal Constitucional alemão. Mas o que é facto é que toda a própria conjuntura alemã e no seu arco de influência direta com todos aqueles países à volta relativamente à Polónia, enfim, todos aqueles países à volta são contraditórios relativamente a um apoio e um empenhamento maior relativamente à coesão europeia. E a coesão europeia que passaria exatamente por termos medidas. Aliás, François Hollande, onde é que está? Acabou a campanha eleitoral, ganhou as presidenciais em França. E pensávamos que íamos ter aqui uma alteração diferente no eixo do poder franco-alemão. Mas onde é que está? Mas, de facto, tem havido aqui algum esbater dessa vontade de apostar também num pacto de crescimento económico, que é a única forma de nós conseguirmos dar a volta à nossa situação. Porque se com um governo a persistir neste tipo de atuação, com uma Europa que é titubeante em termos da sua atuação, do que quer fazer. O BCE arranjar uma boa solução, mas que parece que é apesar da Alemanha, mas que não pode ser apesar da Alemanha, porque nada se faz apesar da Alemanha na União Europeia. Bom, é de facto aqui um pacote explosivo que não indicia nada de bom. E por isso eu disse há pouco, seria da mais elementar prudência termos um governo mais empenhado neste momento em corrigir o rumo e entrar de facto numa política de crescimento económico e que não seja tão penalizadora para as pessoas e que não seja até contraditória com os seus objetivos. Porque nós, quando temos uma sobrecarga fiscal brutal sobre as pessoas, com aumentos de tudo, das rendas, de tudo, com diminuição do apoio social e, portanto, com uma diminuição drástica do consumo, seria expectável que houvesse uma mudança. Portanto, eu digo, o governo que ponha os interesses, de facto, do país à frente dos seus próprios interesses, que não sei quais são, porque também acabaria definitivamente, dentro de relativamente pouco tempo, a desaparecer este governo, portanto, arranjar-se outra solução política e que tenha a clarividência, de facto, de corrigir o tiro. Sob pena de... Nós não entraremos, eu convencido, não sei o que é que o Guilherme acha, que dificilmente nós chegaremos a um processo de Grécia. Não chegaremos porque a nossa situação é diferente, porque somos um povo diferente, temos formas de reagir diferentes, é uma questão de cultural, económica, de situação e até do próprio percurso no pedido e na evolução na execução da assistência, dos compromissos. Mas, muito dificilmente, nós continuaremos a ser os bem comportados. E isto exige, de facto, de todos nós, mas de toda a sociedade, de todos os portugueses e principalmente quem tem a responsabilidade de decidir, que neste momento pensem primeiro no país e depois então em qualquer tática e em qualquer amor desmedido por qualquer modelo econométrico que a realidade maldosamente não quer seguir disciplinadamente. E hoje tivemos dados, Guilherme, que mostram que a economia paralela já representa cerca de 25% do PIB. Esta será a tendência, o aumento de uma economia paralela em Portugal perante estas medidas? É absolutamente esperado. Eu não chamaria economia paralela, eu chamaria informalidade. Aliás, uma das medidas que é apresentada é precisamente a tributação do dito consumo de luxo e dos rendimentos de luxo. Há aqui um efeito perverso, que aliás é conhecido desde os anos 80, que conhecemos, não só a supertaxa do IVA de 30%, quando o IVA foi criada uma taxa de 30%, cujo efeito de receita foi próximo do zero. Exato. A tentativa de subida do IA para os veículos de todo o terreno, do ano 2001 para 2002, em que o efeito da receita foi zero. Porquê? Porque, na realidade, o contribuinte funciona como um sabonete, sempre. Porque adapta o seu comportamento, adapta as suas virtudes. Aliás, e aí entramos no efeito da economia paralela, ou da informalidade do mercado. É que, de facto, o contribuinte com este estado de tributação e com esta tributação elevada,
nem sequer tem o efeito de comportamento abusivo. É um efeito de sobrevivência. É isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar numa tentativa de sobrevivência porque, de facto, a ideologia em que baseia esta atuação no governo, este modelo de baixa de preços ou de forçar que a economia baixe os preços com salários, tem este efeito perverso de uma certa rigidez no próprio mercado, uma rigidez salarial. Os salários, de facto, são comprimidos, mas os preços não se alteram em função disso porque há custos por trás. As próprias empresas têm custos. Claro. Ou pelo menos levará algum tempo até que existam... Até que se possa fazer essa... E a própria informalidade tem este efeito. E aí entramos num outro aspecto, na outra medida que falámos há pouco da descida da taxa social única para os empregadores. Aquela descida que pode parecer fantástica, pode ser fenomenal para 18%. Mas, na realidade, o que vai acontecer, não obstante as regras de cativação, é que o próprio contribuinte, neste caso concreto o contribuinte social, como empregador, nós não estamos a falar das grandes empresas, evidentemente, estamos a falar de uma estrutura empresarial portuguesa de pequenas e médias empresas, vai com certeza adaptar o seu comportamento e vai usar estes valores não para criar emprego, não para criar emprego, mas para compensar outras despesas. Problemas que teve anterior. Quando nós temos empresas com dificuldades de tesouraria, com quase até incapacidade de pagar as suas obrigações, de cumprir as suas obrigações fiscais, ao ter de facto uma folga, não vão aproveitar para criar mais um emprego ou dois. Claro que não. Nós estamos a falar de pequenas e médias empresas. É uma almofada que vai servir para pelo menos para conseguirem respirar e se for suficiente, mas vai servir para isso. Agora, nas grandes empresas, e no seguimento, e concordando plenamente com tudo o que o Guilherme disse, nas grandes empresas, com certeza que aquilo vai aumentar os lucros. Sim. Mas essas empresas que estão dimensionadas para prestar um determinado tipo de serviço, para um determinado tipo de economia, se a economia está a regredir, está a fechar, está a diminuir, porque é que vão criar mais emprego? Não terão estímulo para isso. Não têm estímulo para isso, nem necessidade, não têm qualquer necessidade de criar mais emprego. E o que é importante aqui só para concluir. Sim, é que as empresas não vão descer os preços. Claro, exatamente. Não vão descer os preços, é a compressão. E para terminar, eu penso que nós estamos perante, enfim, isto é um episódio interessante mesmo para estudar, é que este governo é o governo mais ideológico que nós temos. É verdade. E o Ministro das Finanças mais ideológico que nós já tivemos no tempo da democracia. Reflexões para o final desta conversa. Infelizmente não temos mais tempo. Ana Paula Vitorino, Guilherme de Oliveira Martins, obrigado pela presença neste Closing Bell.